Sejamos realistas. Hoje em dia, o amor é geralmente medido pelo que recebemos e não pelo que damos. Mas, e se eu lhe dissesse que há uma maneira de experimentar um amor tão profundo que ultrapassa o que você oferece? Agora não se trata de buscar a validação de todos ao seu redor, mas de descobrir um amor que seja autêntico, respeitoso e solidário. Esse amor desafia as normas do romance moderno em que a confiança é escassa e os corações são facilmente partidos. Feche os olhos e imagine um relacionamento em que o respeito mútuo, o afeto genuíno e o apoio inabalável criam harmonia para ambos os parceiros. Esse amor prospera na comunicação, nos valores compartilhados e, o mais importante, na autenticidade. Romanos capítulo 13, versículo 8 diz: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Meu amigo e minha amiga, se alguém pode pagar o que deve, mas opta por não fazê-lo, essa pessoa é uma ladra que toma o que não é seu. Essa é a verdade. No entanto, todos os crentes têm uma dívida que devem se esforçar para pagar. O dever de amar uns aos outros. É uma dívida que vale a pena cumprir porque o amor nos enriquece de uma forma que o dinheiro não consegue. Essa é uma dívida que devemos viver nossa vida pagando até o fim do nosso tempo aqui. Portanto, embora a ideia de ser amado 2 vezes mais do que você ama alguém possa parecer impossível em um mundo atormentado pela desconfiança e pela incerteza, quero que saiba que isso não é apenas uma fantasia. É uma possibilidade que está esperando para ser concretizada em seu relacionamento. Neste vídeo, vamos ver a única razão pela qual é possível que alguém ame 2 vezes mais. Tenho certeza de que você será realmente abençoado com isso. Antes de entrarmos propriamente no assunto, quero que você saiba que o amor é poderoso. É estranho como algumas pessoas acreditam que o amor é para os fracos e frágeis. Nada pode estar mais longe da verdade do que isso. O amor é a coisa mais poderosa que pode ser experimentada por qualquer pessoa. O amor é inimaginavelmente belo e transformador. Ele pode quebrar barreiras e criar possibilidades de maneiras que você nunca imaginou. Ele derruba muros e abre portas que você nem sabia que existiam. O amor é realmente lindo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz: O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Não importa o que mais desmorone ao nosso redor, o amor permanece firme para aqueles que abraçam e vivem de acordo com seus princípios orientadores. Embora a vida nem sempre nos dê o que desejamos, ter alguém que nos ame genuinamente significa possuir a chave para a verdadeira felicidade. O amor é o tesouro supremo, a pedra angular da realização e o caminho mais seguro para se tornar a alma mais feliz do mundo. Quero que você saiba disso. Não se pode forçar ou manipular o amor. O amor é uma dádiva de Deus plantada em cada um de nós para que possamos amar os outros e nos permitir ser amados. O amor não é unilateral e não pode ser transformado em algo assim. Portanto, apenas amar os outros pode não ser suficiente. Você também deve se permitir ser amado quando o amor é retribuído. Aprendi que algumas das pessoas mais difíceis do mundo são aquelas que não dominam a arte de se permitir ser amadas pelos outros. Essa é uma conversa séria que muitas pessoas não estão dispostas a ter. Quando você se enquadra nessa categoria de pessoas, independentemente do que os outros fazem para amá-lo, você sente que elas são uma ameaça à sua personalidade, que são bons demais para ser verdade ou que têm segundas intenções, simplesmente porque você não está acostumado a ser amado. Permita-me compartilhar com você um segredo que pode fazer com que o seu parceiro ou parceira te ame ainda mais. Esse segredo é frequentemente ignorado, mas pode fazer maravilhas em seu relacionamento. Você está pronto para ouvir? A única coisa que fará com que seu parceiro ame você 2 vezes mais é a sua presença.
Embora os cuidados, as finanças e os momentos de diversão sejam componentes cruciais de qualquer relacionamento funcional, estar presente é inegociável para que seu cônjuge ou parceiro te ame profundamente. O que quero dizer com isso? No mundo de hoje, os relacionamentos geralmente são medidos por bens materiais e prazeres efêmeros. Entretanto, há um elemento vital que muitas vezes passa despercebido, que é a sua presença e o efeito dela na vida do seu parceiro ou da sua parceira. Sua mera presença tem o poder de elevar seu relacionamento a novos patamares e fazer com que seu parceiro te ame 2 vezes mais. Não se trata apenas de estar fisicamente presente, mas de estar totalmente engajado, espiritual, emocional e mentalmente conectado. A capacidade do seu parceiro de amar você profundamente depende da sua presença na vida dele. Trata-se de aparecer não apenas quando for conveniente, mas quando for mais importante. Sua presença transmite compromisso absoluto, lealdade inabalável e um desejo genuíno de nutrir o vínculo que vocês compartilham. Portanto, embora todos possam pregar a importância de grandes gestos e demonstrações generosas de afeto, nunca subestime o poder de simplesmente estar presente. Sua presença é o maior presente que você pode dar ao seu parceiro, à sua esposa, ao seu namorado ou à sua namorada. E, em troca, ela abre caminho para um amor sem limites. No final das contas, não são as coisas que dizemos ou fazemos que mais importam. É a presença que trazemos para a vida do outro que realmente conta. Pense em alguém que perdeu seu parceiro para a morte. Você não pode imaginar a dor que essa pessoa está sentindo. Nesses momentos, não se trata do que a pessoa traz ou deixa de trazer para a mesa. Trata-se das lembranças que ela compartilhou no amor. Mas como eles poderiam ter compartilhado essas lembranças se não estivessem presentes? Assim como em nosso relacionamento com Deus, estar presente é crucial para uma conexão mais profunda. Deus sempre esteve presente para seus filhos desde o início. Veja o caso de Jesus. Pouco antes de partir, ele prometeu aos discípulos que não os deixaria sozinhos neste mundo. Por quê? Porque ele entendia o poder da presença. E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará o Consolados para ajudá-lo e estar com você para sempre. Sabemos que Deus nos ama mais do que qualquer outra pessoa, e foi ele quem criou o mundo. Se Deus se preocupa tanto em estar presente em seu relacionamento conosco, imagine como nossos relacionamentos terrenos poderiam ser melhores se nos concentrássemos em estar presente uns com os outros também. Como posso estar presente? Esteja presente espiritualmente. É fácil se deixar levar pela agitação de um relacionamento, mas não deixe de estar presente espiritualmente para o seu parceiro ou sua parceira. Faça com que ele ou ela saiba que está orando por sua vida. Diga a essa pessoa que ela significa muito para você e que você está estudando a Bíblia para aprender sobre o belo futuro que Deus tem para vocês. Segure as mãos dela para orar quando ela estiver fraca demais para orar. A apoie em oração. Busquem o Senhor juntos e sirvam a Deus juntos. Isso é o que significa viver a vida juntos. Vocês dois estão servindo ao propósito de Deus para suas vidas em amor. É lindo de se ver. É ótimo encher as mídias sociais com belas fotos, mas é muito melhor quando vocês dois podem perseguir juntos uma vida abençoada e acabar com os medos, as incertezas e os desafios desta vida. Esteja presente emocional e mentalmente. Faça com que as preocupações dessa pessoa se tornem suas. O amor pode ser tão belo que nos deixamos levar e esquecemos que nossos parceiros podem estar lutando silenciosamente contra um problema ou outro. Permita que a preocupação do seu parceiro se torne sua. Deixe que os medos dele se tornem os seus. Isso não é uma licença para ser engolido pelos medos dele. No entanto, esteja presente para ajudá-lo a superar os medos, os problemas e as preocupações do coração dele. Ao fazer isso, você estará construindo uma estrutura sólida para que o amor dele seja retribuído em dobro. Concluindo,
Deixe que essa escritura o guie continuamente em sua jornada de amor, e você descobrirá que a vida vale a pena ser vivida quando todos nós abraçamos o amor de Cristo em nosso coração e amamos os outros como a Bíblia nos ordena. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não desonra os outros, não é egoísta, não se irrita facilmente, não guarda registro de injustiças. O amor não se deleita com o mal, mas se alegra com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nos deparamos com momentos em que o plano divino parece tão claro quanto as estrelas em uma noite serena. Às vezes, essa clareza é apresentada por meio de conexões profundas que compartilhamos com determinadas pessoas. É nesses momentos que Deus comunica suas intenções para nós, mostrando quem pode caminhar ao nosso lado. Não apenas como um companheiro, mas como um parceiro de aliança no casamento. No entanto, ao observarmos o comportamento daqueles por quem nos sentimos atraídos, a dúvida pode obscurecer nossa certeza. Suas ações podem nos fazer questionar sobre as afirmações que sentimos serem de Deus. Lembre-se, porém, de que a visão do Senhor ultrapassa os limites do tempo. Ele viu o passado deles, suas provações, os frágeis fios de esperança que eles têm em relação ao amor. Por meio dessa visão divina, Deus lhe oferece uma oportunidade única: ser o portador de luz, ensinando mais uma vez a essência e a beleza do amor. Deus nos convida a ver os parceiros em potencial como eles realmente são. Imperfeitos, assim como nós, mas dignos de amor e graça. Nessa orquestração divina, Deus não dita nossas escolhas, mas as oferece. Ele nunca impõe sua vontade à força, especialmente no que diz respeito a quem escolhemos para passar a vida conosco. Portanto, se seu coração sentir uma conexão profunda e genuína que se alinhe com o sussurro de Deus, considere esse o seu chamado para agir com amor, paciência e compreensão. Imagine a jornada transformadora de amar uma pessoa não apenas pelo que ela é hoje, mas pelo que ela pode se tornar com você ao lado dela. Não se trata de mudá-la, mas de ajudá-la a crescer no amor, enquanto você cresce ao lado dela. Seu amor impregnado de bondade e firmeza pode ser exatamente o que ela precisa para começar a refletir o amor que você tão ricamente dá. Essa jornada promete ser gratificante, como o verdadeiro amor geralmente é quando está enraizado na fé e na orientação divina. Não desanime quando o caminho parecer árduo. Aqueles que caminharam em obediência à vontade de Deus prestam testemunho da profunda alegria e realização que isso traz. Você também descobrirá que sua fidelidade nesta época de desafios levará a uma colheita de alegria e paz. Apegue-se a essa promessa ao persistir no amor, pois Deus não é alguém que te trouxe até aqui apenas para te abandonar. Ele está com você, fortalecendo sua vida. Ele está com você, fortalecendo seu espírito a cada passo que você dá. Se alguma vez você se sentir vacilante, lembre-se da paciência de Jó, da sabedoria de Salomão e da fé duradoura de Abraão. Como esses servos fiéis, sua jornada também é sustentada por um propósito divino, que se desdobra lindamente no tempo de Deus. Não se apoie apenas em seu entendimento, mas confie no Senhor para guiar seu coração e suas ações. Ele te equipará com tudo o que você precisa para amar profundamente e incondicionalmente, mesmo quando isso parecer mais difícil. Não se trata apenas de encontrar o amor, mas de incorporar o amor que Cristo nos mostrou. Ao continuar a navegar por esse caminho, mantenha seus olhos fixos nos princípios da Bíblia. Permita que eles guiem suas decisões e interações, garantindo que seu relacionamento seja um testemunho do amor e da graça inabaláveis que fluem de nosso Criador. Se você sentir seu coração estranhamente atraído por alguém, é vital fazer uma pausa e buscar o propósito de Deus nisso.
Essa conexão te incentiva a exibir qualidades semelhantes às de Cristo, como amor incondicional, paciência e altruísmo? Essas virtudes não apenas são nobres, elas são esperadas de nós como seguidores de Cristo. Considere que às vezes a jornada de seu coração pode ser uma lição em vez de um destino. Deus pode estar usando sua afeição por alguém que talvez não a retribua imediatamente como uma forma de refinar seu caráter, testando sua capacidade de amar sem retorno imediato. Esse processo é semelhante ao modo como um pai ensina um filho, corrigindo-o e orientando-o com amor para que ele melhore. Também é possível que Deus queira que você experimente a dor do amor não correspondido para desenvolver empatia e compreensão por outras pessoas que enfrentam rejeição. Essas experiências, embora dolorosas, são valiosas para moldar um coração compassivo e compreensivo. Em todos esses cenários, lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito. Ele não te levará adiante com alguém até que veja o crescimento que deseja em você. E se não for da vontade dele que você esteja com essa pessoa, confie que ele te levará para fora dessa situação, assim como um pai amoroso tiraria seu filho de um ambiente nocivo. Em nossa caminhada com Cristo, cada experiência, especialmente nas questões do coração, tem um propósito. Somos chamados a abraçar essas lições com fé, confiando que os planos de Deus para nós são para o nosso bem supremo e para a sua glória. A onipresença de Deus é uma verdade fundamental para entendermos seus caminhos conosco. Ele está envolvido em cada detalhe de nossas vidas, usando cada situação para nos aproximar dele e nos ensinar lições valiosas. Uma das maneiras mais misteriosas, porém profundas, de fazer isso é por meio dos relacionamentos em que ele nos guia. Muitas vezes, esses relacionamentos não são apenas de afeto mútuo, mas servem a um propósito maior no grande projeto de Deus. Você já se perguntou por que sente uma profunda conexão com alguém que parece não retribuir seus sentimentos? Isso pode parecer um caso unilateral, mas está carregado de intenções divinas. Deus usa essas interações para nos ensinar sobre o amor incondicional, o tipo de amor que dá sem esperar nada em troca. Em um mundo que cada vez mais olha para dentro, concentrando-se na autogratificação e no individualismo, aprender a amar desinteressadamente é uma lição que muitos de nós precisam reaprender. Considere o seguinte: a pessoa por quem você se sente atraído pode estar lutando para entender o que significa amor verdadeiro. Talvez seu passado tenha sido marcado por traições, ou ela tenha se desiludido com relacionamentos superficiais. Sua compreensão do amor pode estar distorcida pela dor ou pela desconfiança, fazendo com que ela desconfie do afeto genuíno. É aqui que você entra, escolhido por Deus, não apenas para sentir amor, mas para demonstrá-lo. Seu papel não é receber amor inicialmente, mas ser um instrumento do amor de Deus para outra pessoa. Ao demonstrar amor a essa pessoa, lembre-se de que não se trata de mudá-la ou de esperar que ela te ame de volta imediatamente. Trata-se de refletir o amor de Cristo por meio de suas ações. Ao fazer isso, você não estará apenas ajudando a curar o coração de outra pessoa, mas também aumentando sua capacidade de incorporar o amor de Cristo. Esse processo não é fácil. Haverá momentos de rejeição, momentos em que seu amor será mal interpretado, como se tivesse amarras. Mas persevere, sabendo que nessa tarefa divina, você está sendo moldado para se tornar uma figura mais semelhante a Cristo. Por que isso é importante? Ao amar alguém que parece incapaz de retribuir o amor, você está ecoando a própria essência do amor de Deus por nós. Um amor que é inabalável, sacrificial e, às vezes, não é correspondido por nós. Em sua jornada, você pode ser a única Bíblia que essa pessoa lerá, o único Jesus que ela verá, e por meio do seu amor, o coração dela poderá se abrandar e o espírito dela reviver. Deus não nos orienta de forma aleatória. Cada pessoa em nossa vida, cada interação, é um fio na tapeçaria maior de nossa jornada espiritual.
Amar alguém que não te ama de volta não é um descuido divino ou um erro celestial. É um chamado para viver o tipo de amor que Jesus demonstrou na cruz, incondicional, implacável e transformador. E é por meio desse amor que tanto você quanto a pessoa de quem você cuida podem encontrar a verdadeira cura e realização. Abrace essa missão divina com fé, paciência e coragem, sabendo que os propósitos de Deus, embora às vezes misteriosos, são sempre para nosso crescimento e sua glória. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 4 a 7, aprendemos uma definição profunda de amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa escritura não apenas nos esclarece sobre a natureza do verdadeiro amor, mas também atua como um mandato divino sobre como devemos amar uns aos outros, espelhando o amor incondicional que Deus nos dá, independentemente de nossas falhas. Por que então Deus poderia estimular seu coração a valorizar alguém que parece indiferente ao seu afeto? A resposta está na própria essência de Deus. As Escrituras revelam Deus como o epítome do amor, uma fonte sem limites e incessante que ama sem condições. Esse amor celestial era tão imenso que, mesmo quando a humanidade se afastou, o amor de Deus permaneceu inabalável. Ele demonstrou essa devoção suprema por meio do sacrifício de seu único filho, dando exemplo da verdadeira capacidade do amor. Considere as palavras de Jesus em João, capítulo 10, versículo 34. Não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Aqui Jesus nos eleva, lembrando de nossa capacidade divina de representar seu amor na terra. Estamos imbuídos do potencial de incorporar o amor de Cristo em todas as interações, seja com um amigo, cônjuge ou estranho. Emulando Jesus, somos chamados a estender o amor mesmo quando não é correspondido, abraçando nosso papel como reflexos do amor de Deus no mundo. Amar aqueles que não nos amam de volta é inegavelmente desafiador. Ele testa nossa paciência, humildade e resiliência. Pode nos levar aos nossos limites, provocar frustrações e, às vezes, até pode nos tentar a retirar nosso amor. Entretanto, é exatamente nessas provações que nosso amor se torna mais semelhante ao de Cristo, pois assim como Cristo nos amou quando ainda éramos pecadores, nós também somos chamados a amar incondicionalmente. Esse caminho não é para os fracos de coração. Ele exige uma profunda resistência espiritual e uma rendição do ego. Exige a compreensão de que esse tipo de amor não se trata de receber, mas de dar livremente como Cristo fez. Trata-se de baixar nossas defesas, abrir nosso coração e permitir que o amor de Deus flua através de nós. Ao amarmos como Deus ama, cumprimos um chamado mais elevado, transformando não apenas nossas vidas, mas as daqueles que nos rodeiam. Engajar-se nesse amor divino pode significar ver além da reciprocidade imediata e concentrar-se na perspectiva eterna. Trata-se de confiar que todo ato de amor planta uma semente que pode crescer além da nossa compreensão. É abraçar a esperança mesmo diante da aparente rejeição, sabendo que nosso amor, ancorado em Cristo, pode levar à cura e à redenção. Sejamos então intrépidos em nosso amor. Amemos profundamente, tão profundamente quanto Cristo nos amou, e ao fazê-lo, nos tornemos faróis de sua luz neste mundo. Pois, ao amarmos o que não é amável, ao perdoarmos o imperdoável, nos tornamos mais do que simplesmente seguidores de Cristo. Nos tornamos sua personificação na terra, levando adiante seu legado de amor incondicional. É por isso, meu amigo e minha amiga,
que Deus pode estar instigando seu coração em direção a alguém. Não se trata apenas do relacionamento em si, mas de se tornar um testemunho vivo do amor que tem o poder de alterar corações, transformar vidas e transcender o comum. É sobre ascender a um chamado superior para amar, como Ele ama, com paciência, bondade e esperança duradoura. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Deus se comunica conosco de maneiras que nem sempre podemos prever. Seus métodos estão além de nossa compreensão total. Uma das maneiras únicas pelas quais Ele nos guia é por meio de nossa intuição inicial ao encontrar alguém novo. Muitas pessoas contam que sentem uma profunda certeza ao conhecer alguém pela primeira vez, sabendo em seu coração que essa pessoa deve ser seu cônjuge. Essa convicção interior é uma das maneiras pelas quais Deus pode nos revelar nosso parceiro de vida. Muitas vezes, descartamos esses sentimentos devido à dúvida. No entanto, aqueles que têm um relacionamento sólido com Deus reconhecem que esse instinto é um empurrãozinho dele. O Espírito Santo, dentro de nós, geralmente usa esses sentimentos para chamar nossa atenção, sinalizando que devemos prestar mais atenção à pessoa que acabamos de conhecer. Sua intuição é um indicador confiável de que você está conectado a Deus. Ele fala conosco continuamente, mesmo em meio às nossas rotinas diárias e vida agitada. Em um mundo cheio de distrações e enganos, é fundamental ouvir sua voz. Embora alguns possam rejeitar a ideia de amor à primeira vista, acredito que isso é possível quando você é guiado por Deus. Esse sentimento inicial pode nem sempre estar alinhado com suas expectativas ou fantasias sobre um parceiro perfeito, mas é importante ouvir. Nem toda história de amor começa com uma atração imediata. Às vezes, o amor cresce com o tempo e com a ajuda de Deus. Ao confiar nele, você descobrirá o verdadeiro valor da pessoa que ele trouxe para a sua vida. Onde quer que esteja e o que quer que esteja fazendo, se conhecer alguém e sentir uma forte convicção interior de que se trata de seu cônjuge, confie que essa é a maneira de Deus lhe mostrar. A orientação de Deus geralmente vem por meio desses sutis, porém poderosos sentimentos internos. Aceite-os e deixe que ele o conduza até a pessoa com quem você deve estar. Além disso, é essencial cultivar um relacionamento com Deus para reconhecer melhor sua voz. Passe algum tempo em oração e mergulhe em sua palavra. Essa conexão aguçará seus sentimentos espirituais, facilitando o discernimento da orientação dele em sua vida. Ao nutrir sua fé, você estará mais sintonizado com os sussurros do Espírito Santo, inclusive aqueles que revelam a pessoa certa para você. Lembre-se, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele vê o quadro geral e sabe o que é melhor para nós. Confiar em seu plano, mesmo quando ele não corresponde às nossas expectativas, é fundamental. Quando você sentir essa certeza interior em relação a alguém, incline-se para ela. Busque confirmação por meio da oração e esteja aberto à possibilidade de que Deus esteja te conduzindo à pessoa certa. Portanto, sempre que encontrar alguém que desperte esse sentimento profundo e inexplicável dentro de você, faça uma pausa e considere que pode ser Deus falando. Reserve um tempo para orar e buscar sua orientação. Ele pode estar revelando a pessoa que preparou para você. Alguém que complementará sua vida e sua jornada de fé. Às vezes, oramos pedindo um sinal de Deus, esperando que venha de uma forma específica. Mas os caminhos de Deus geralmente são sutis e inesperados. Uma das maneiras surpreendentes pelas quais Deus pode revelar a pessoa certa para você é por meio de encontros frequentes. Encontrar alguém uma ou duas vezes pode parecer uma coincidência, mas se você continuar encontrando a mesma pessoa várias vezes, vale a pena prestar atenção. Talvez estejamos esperando um sinal dramático, como uma voz do céu ou uma mensagem clara, mas geralmente não é assim que Deus age. Se você continuar cruzando com alguém, especialmente em lugares ou circunstâncias improváveis, considere que pode ser Deus agindo. Não se trata apenas de ser um acaso aleatório. É um sussurro suave de Deus, guiando vocês
um para o outro. Pense nisso. Se vocês se veem constantemente em uma multidão ou se encontram no mesmo lugar várias vezes, não é por acaso. Deus, que controla tudo, pode usar esses momentos para chamar sua atenção. O importante é estar aberto e sensível a esses sinais. Deus não desperdiça o tempo dele e nem o seu. Ele não continuaria a aproximá-los e a plantar pensamentos em sua mente, um sobre o outro, se isso não significasse algo. Não espere pelo 10º ou 15º encontro para perceber que essa pode ser a maneira de Deus falar com você. Às vezes, as pessoas são rápidas em reconhecer esses sinais, enquanto outras demoram mais e podem perder a chance. Não perca sua chance porque está esperando um sinal diferente. Encontros repetidos e pensamentos persistentes sobre alguém são, muitas vezes, a maneira que Deus tem de cutucá-lo na direção certa. Pense da seguinte forma: Deus pode não enviar um sinal dramático, mas Ele está tecendo suas vidas juntas de maneiras pequenas e significativas. Cada vez que vocês se encontram, é mais um ponto no tecido do plano dele para vocês. Preste atenção a esses momentos. Se seu coração e sua mente forem constantemente atraídos por essa pessoa e vocês continuarem se encontrando, é hora de considerar que Deus pode estar mostrando a você seu parceiro ideal. Deus se comunica de várias maneiras e muitas vezes é por meio dos eventos comuns de nossa vida que Ele fala mais claramente. Não negligencie o poder desses encontros repetidos. Eles são a maneira dele de te guiar em direção à pessoa que ele escolheu para você. Ouça os sussurros sutis do Espírito Santo e confie no momento certo de Deus. Abrace os momentos em que você continua se encontrando e considere-os como a maneira de Deus confirmar seu caminho. Quando Deus está guiando você até a pessoa certa, muitas vezes Ele o faz concedendo a você uma sensação de paz avassaladora. Quando a encontra, você pode desejar um sinal claro, uma voz do céu dizendo: "Esta é a pessoa certa para você." Mas geralmente não é assim que funciona. Mesmo que Deus tenha falado tão claramente, muitos de nós ainda teriam dificuldades em aceitar sua escolha, porque ela não corresponde aos nossos próprios desejos. É nesses momentos de silêncio divino que a mensagem de Deus é bem mais clara. Se você sentir uma paz profunda e inexplicável com alguém que acabou de conhecer ou que conhece há pouco tempo, entenda isso como um sinal de Deus. A paz que vem ao conhecer a pessoa que Deus escolheu para você é diferente de qualquer outra. É uma segurança serena que se instala em seu coração, diferente do conforto que você pode sentir com outras pessoas que pareçam ser bons parceiros em potencial. Esse tipo especial de paz é a maneira de Deus falar com você sem palavras. Quando você sentir essa calma profunda com alguém, reconheça que é a maneira de Deus mostrar a você o cônjuge desejado. Além disso, quando essa pessoa te trata com bondade genuína, sem esperar nada em troca, esse é outro sinal de Deus. O verdadeiro amor, como Deus o define, é altruísta e bondoso. Se alguém constantemente demonstra esse amor, é uma indicação de que pode ser a pessoa que Deus escolheu para você. A orientação de Deus muitas vezes vem de forma sutil, mas poderosa. A Bíblia nos diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Isso significa que quando você encontrar o parceiro designado por Deus, a paz que sentirá transcenderá qualquer lógica ou raciocínio. É uma paz que ancora sua alma, mesmo que você não consiga explicá-la. Quando estiver com essa pessoa, você perceberá uma diferença na maneira como vê o mundo. Juntos, vocês se sentem mais fortes, mais esperançosos, e sua fé se torna mais profunda. Essa pessoa te inspirará a estar mais próximo de Deus, a ser uma versão melhor de si mesmo. O vínculo que vocês compartilham será um reflexo do amor de Deus por você, puro e duradouro. Além dessa paz, preste atenção aos frutos do Espírito Santo, evidentes em seu relacionamento. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza,
a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio florescerão naturalmente em suas interações. Essas qualidades são marcas de um relacionamento abençoado por Deus. Portanto, se você se encontrar sentindo uma paz extraordinária e testemunhando esses frutos em um relacionamento, aceite-os. Deus não é autor da confusão. Ele traz clareza e paz. Confie que Ele está conduzindo você. Permaneça em oração, busque sua orientação e permaneça aberto à sua vontade. Por fim, a confirmação de Deus vem por meio da paz, da bondade e do crescimento espiritual que vocês experimentam juntos. Agarre-se a esses sinais e confie no plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele conhece os desejos do seu coração e preparou alguém que caminhará com você em fé, amor e harmonia. Antes de tirar conclusões precipitadas sobre a bondade de alguém, pense nisso, com cuidado. É verdade que muitas pessoas demonstram bondade genuína sem nenhum motivo oculto. Elas podem estar casadas e felizes ou comprometidas com outra pessoa. Mas há um tipo único de bondade que surge quando Deus está apontando você à pessoa certa. Deus pode colocar alguém em sua vida que esteja comprometido com sua felicidade e bem-estar, fazendo de tudo para garantir sua alegria. Isso é diferente de atos gerais de bondade. Você precisa estar espiritualmente sintonizado para reconhecer isso. Quando alguém faz um esforço extra por você e você sente uma profunda sensação de paz e conexão, não por causa das ações dessa pessoa, mas por causa do vínculo que vocês sentem, pode ser essa a maneira de Deus te mostrar o parceiro perfeito para você. Conhecer alguém que esteja disposto a fazer sacrifícios por você e que queira um relacionamento sem te pressionar é um sinal significativo. Não se trata apenas das ações da pessoa, mas da paz que você sente em seu coração em relação a ela. Essa paz é uma confirmação de Deus. No entanto, é importante ser cauteloso, pois o diabo pode imitar esses sinais com falsa bondade para te desviar do caminho certo. Você deve permanecer perto de Deus, buscando sua orientação para discernir a verdade. Seu forte relacionamento com Deus é essencial nesse processo. Ele te ajuda a distinguir entre os sinais genuínos de Deus e os sinais enganosos do diabo. A orientação de Deus sempre te levará à verdade e à clareza. Quando você conhece alguém cuja bondade parece certa no fundo de sua alma e sente a paz de Deus, isso é um forte indício de que essa pessoa pode ser a que ele escolheu para você. Mantenha-se em oração e conectado a Deus. A sabedoria dele te guiará. O sentimento de paz e as ações altruístas da pessoa que Deus tem para você se destacarão. Confie no plano de Deus e permaneça sensível aos seus sinais. Com um relacionamento firme com Deus, você será capaz de discernir o genuíno do falso e abraçar a pessoa que Ele preparou para você. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E se a pessoa por quem você tem orado for alguém que você está tentando afastar? Meu amigo e minha amiga, muitas pessoas passam pela vida sem saber que os caminhos de Deus são um mundo diferente dos nossos próprios caminhos. Vivemos em um mundo cheio de distrações e incertezas. Enquanto caminhamos e navegamos com visão e compreensão limitadas, a sabedoria de Deus se move de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. O que parece ser um desvio ou uma porta fechada para nós pode ser exatamente o caminho pelo qual Ele está nos guiando. Portanto, para realmente seguir a orientação de Deus, precisamos reconhecer que seus caminhos não são apenas diferentes dos nossos. Eles são mais elevados, mais sábios e infinitamente mais perfeitos do que os nossos. Agora, sabe aquela pessoa que está em sua vida neste momento? Aquela em que você não consegue parar de pensar? E se eu te disser que ela pode ser a pessoa certa para você? Estou falando que alguém que o próprio Deus escolheu pode te ajudar a encontrar uma realização real e profunda em sua vida. Agora ouça, Deus ama você, Ele realmente ama você. Ele sempre quer o melhor para a sua vida. Então imagine isso por um segundo.
Conhecer alguém que te entenda, que realmente te compreenda, antes mesmo de você dizer uma palavra. Essa pessoa te incentiva a ser melhor, te levanta quando você está deprimido e simplesmente se encaixa como a última peça de um quebra-cabeça no qual você vem trabalhando há muito tempo. E o fato é o seguinte: Deus não comete erros, nunca. Seus planos, eles são perfeitos, são elaborados com essa incrível sabedoria e amor divinos. Quando confiamos nele, quando seguimos sua orientação, encontramos esse incrível senso de propósito. Não há nada igual. Então, o que precisamos fazer? Na verdade, é simples. Só precisamos aceitar seus planos. Porque esses planos foram criados para nos levar a uma vida cheia de alegria, alegria real e duradoura. Deus quer absolutamente que alguém nos ame e que nós o amemos de volta. Ele quer que estejamos com alguém que cuide de nós e nos valorize, alguém que nos ajude a encontrar a paz em nosso coração, que está sempre buscando. Você já percebeu que quando está com uma determinada pessoa, uma profunda sensação de paz toma conta de você? É como se a presença dela por si só acalmasse sua alma, proporcionando o conforto pelo qual seu coração anseia silenciosamente. Você não consegue identificar o que é, mas há algo em estar perto dessa pessoa que parece certo, como encontrar um porto seguro no meio de uma tempestade. Meu amigo e minha amiga, quando Deus deseja que você esteja com alguém, você sentirá uma paz interior inegável. Essa paz pode ser tão profunda que até mesmo as pessoas mais próximas a você podem ter dificuldades para entendê-la totalmente. Você sentirá uma profunda calma sabendo que Deus orquestrou tudo dessa forma. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." Na Bíblia, podemos encontrar a história do servo de Abraão, Eleazar, que sentiu uma paz interior avassaladora quando conheceu Rebeca, sabendo que ela era a mulher certa para Isaque. Da mesma forma, Rebeca, ao conhecer seu futuro marido, também sentiu uma paz interior que confirmou o plano de Deus para a união deles. Essa paz que você está experimentando nesse relacionamento é uma confirmação, assegurando você que Deus deseja o melhor para a sua vida. Quando Deus estiver envolvido em seu relacionamento, tenha certeza de que Ele trabalhará para proporcionar conforto e alegria. Agora, como saber se essa pessoa em sua vida é realmente a pessoa certa? Em primeiro lugar, faça a si mesmo esta pergunta: compartilhamos a mesma fé e os mesmos valores? Se sim, isso é um forte sinal de que ela pode ser a pessoa que Deus colocou em sua vida. Deus, que sabe de todas as coisas, jamais trará para a sua vida alguém que não compartilhe de sua fé e valores, ou que não te ajude a crescer em sua caminhada com Ele. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: "Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Isso significa que ele daria a Adão, e por extensão a qualquer pessoa que estivesse preparada para o casamento, alguém que seria a ajudante ideal para o propósito que ele nos chamou para fazer e ser. Compartilhar os mesmos valores e a mesma fé é um sinal de que a pessoa com quem você está pode ser a pessoa certa. Portanto, pense nisso com cuidado para não se retrair nem afastar essa pessoa, pois ao fazer isso, você pode fechar a porta para as bênçãos de Deus para você. Deixe as dores do passado para trás e confie que Deus está cuidando de você. Ele lhe dará a pessoa certa, alguém que te amará apesar de todos os obstáculos e desafios que vocês dois possam enfrentar. Pense nisso. Deus é a melhor pessoa em unir duas pessoas para o casamento. Ele vê o que não podemos ver e sabe o que realmente nos trará alegria e conforto. Ele criou alguém especial só para você, uma pessoa certa que te apoiará, amará e crescerá com você. Portanto, confie no plano de Deus e saiba que Ele tem a pessoa perfeita pronta para você. Quando você encontrar essa pessoa especial, é importante ver o valor dela e entender que ela pode ser a pessoa certa que Deus colocou em sua vida. Reconhecer isso pode mudar a forma como você vê seu relacionamento e o compromisso que você assume com ele. Você já não sabe que Deus deseja o melhor para você? Portanto,
Não desista do amor, porque ele está enviando a pessoa certa e especial para você. Tudo o que precisa fazer é receber essa pessoa e experimentar o amor que Deus planejou para a sua vida. Lembro de uma amiga que me fez uma confidência sobre essa mesma luta. Ela me disse que não tinha certeza se algum dia poderia amar novamente por causa das feridas profundas deixadas por seus relacionamentos anteriores. Cada desilusão havia destruído sua esperança, deixando-a cautelosa e insegura quanto ao futuro. Ela havia passado por tanta coisa e a ideia de se abrir para o amor novamente parecia ser mais um fardo do que uma bênção. É fácil entender por que alguém se sentiria hesitante depois de passar por vários desgostos. Você não a culparia por querer se proteger de mais dor. Mas há uma pergunta importante que precisamos fazer a nós mesmos nessas situações. Ela deve culpar alguém novo pelos erros cometidos por pessoas do seu passado? Além disso, esses relacionamentos anteriores foram realmente construídos com base em um amor genuíno? Ou foram decisões tomadas sem a orientação do Espírito Santo, levando a acreditar que essas pessoas eram certas para ela, quando na realidade não eram? Quando um relacionamento é guiado pelo Espírito Santo, ele tem um senso de paz e propósito. Ele também pode fazer com que vocês cresçam juntos na fé. É um relacionamento que não satisfaz apenas no momento, mas resiste às provações e aos desafios da vida. No entanto, quando iniciamos relacionamentos com base em nosso próprio entendimento, sem buscar a sabedoria divina, podemos nos encontrar em situações que não eram para ser, levando a mágoas e decepções. Ao permitir que o Espírito Santo guie seu coração, você pode ter certeza de que o amor que encontrarmos será diferente, mais forte, mais duradouro e repleto de um senso de propósito divino. Não será apenas um relacionamento, será uma parceria enraizada na fé, na esperança e no amor, o tipo de amor que cura as feridas do passado e leva a um futuro repleto de alegria e realização. Deus tem planos especiais para nós e colocou essa pessoa em nossa vida como a pessoa certa. Ter essa pessoa em sua vida faz parte do plano dele para você. Lembre-se de que o amor não é apenas um sentimento, mas uma ordem de Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus colocou essa pessoa em sua vida. Portanto, peço que você não desista do amor. Quando encontrar alguém que incorpore as qualidades divinas de valores compartilhados, você sentirá que essa pessoa é a pessoa certa. É fundamental não rejeitá-la, porque ela é o plano de Deus para você. Deus quer genuinamente que você se cure de toda dor e mágoa, e por isso Ele envia alguém que verá você através de sua dor e te ajudará a superá-la. Aceitar essa pessoa te ajudará a vivenciar o processo de cura. Portanto, aceite o relacionamento como uma bênção de Deus. Veja o que está escrito em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia ao corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Você não pode escolher qualquer pessoa simplesmente porque a ama. No entanto, com a sabedoria de Deus e a ajuda do Espírito Santo, você poderá conhecer a pessoa certa que está destinada a você. Além disso, peço que você também busque a Deus em oração. Peça a Deus que te ajude a reconhecer e apreciar o vínculo especial que você compartilha com a pessoa certa. Deus te guiará com revelações por meio da oração. Muitas vezes, a pessoa certa pode ser revelada de diversas formas, mas por não prestarmos atenção, não percebemos quando ela aparece. Portanto, a oração pode te ajudar a reconhecer quem é a verdadeira pessoa certa para você. O amor é uma jornada cheia de altos e baixos. Pode haver momentos em que você sinta vontade de desistir, mas lembre-se de que vale a pena lutar pelo amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7 diz: O amor sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. Meu amigo e minha amiga, não me canso de dizer, essa pessoa foi colocada em sua vida por Deus por um motivo. Reconheça o propósito divino por trás dessa conexão e abrace-a com o coração aberto. A pessoa certa é um presente, um parceiro ou uma parceira escolhido especificamente para você por aquele que te conhece melhor. Rejeitá-la significa afastar-se do amor que Deus criou só para você.
Não deixe que dúvidas ou medos te façam desistir do amor com o qual você foi abençoado. Em vez disso, confie no plano de Deus e cultive esse relacionamento com fé e comprometimento, sabendo que o amor verdadeiro enraizado no propósito divino vale cada esforço, e experimente a bela jornada que Ele planejou para vocês dois. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Esqueça as representações cinematográficas da escuridão. Luzes piscantes, cantos profundos e ameaçadores, ou cenas arrepiantes de nossos pesadelos. Não que estes métodos estejam fora de uso, mas o diabo prefere uma abordagem mais sutil, agindo nas sombras para nos pegar desprevenidos. Essa estratégia furtiva é exatamente a razão pela qual ele frequentemente opta por trabalhar por meio de outras pessoas, aproveitando as interações humanas como seu campo de batalha. Estamos tão acostumados a navegar em nossos ambientes sociais que ignoramos as ações espirituais que se desenrolam bem diante de nós. É uma tática clássica de engano, onde aqueles influenciados pela escuridão se misturam, movendo-se sem serem detectados enquanto cumprem suas missões. Vamos prestar atenção à sabedoria encontrada em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, Paulo revela o manual do diabo, revelando que nossas batalhas não são contra carne e sangue, mas contra uma rede de enganos projetada para nos pegar. As manipulações do diabo são intrincadas e não são de força bruta, mascarando as suas manobras por trás dos rostos daqueles de quem nunca suspeitaríamos. A mensagem de Paulo é um alerta, nos exortando a olhar além da superfície, a discernir a verdadeira fonte da malícia escondida atrás de rostos aparentemente familiares. Neste conflito espiritual contínuo, existem indicadores específicos de influência demoníaca aos quais devemos estar atentos, especialmente quando outras pessoas tentam nos desviar. O primeiro indicador: tenha cuidado com falsidades destinadas a comprometer a sua bússola moral. Veja Efésios capítulo 6, versículo 14, que diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E João capítulo 8, versículo 44, que diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essas duas passagens nos lembram da importância de nos armarmos com a verdade e a retidão, pois a mentira é a língua nativa do diabo. Quer se trate de um incentivo sutil para abandonarmos os nossos valores sob pretexto do amor, ou da normalização do pecado como um prazer inofensivo, estes enganos são armadilhas destinadas a inviabilizar a nossa jornada divina. A essência desses ataques não é apenas enganar, mas nos enredar em comportamentos que nos distanciam do nosso caminho espiritual. É uma estratégia tão antiga quanto a própria humanidade, espelhando o engano da serpente no Éden. Assim como as mentiras levaram à queda, elas continuam a nos afastar da nossa caminhada justa com Deus. O apelo à ação aqui não é apenas resistir a essas falsidades, mas reconhecê-las pelo que são, ferramentas de um inimigo que está desesperado para minar a nossa relação com Deus. O segundo indicador é se envolver em comportamento argumentativo, especialmente visando as Escrituras. A passagem de Efésios capítulo 6, versículo 15, nos exorta a calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Essa orientação não é por acaso. É uma diretriz enraizada nas primeiras histórias de encontros da humanidade com o engano. Reflita sobre esse encontro em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse:
Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso foi mais do que uma mera pergunta. Foi o início de uma disputa, uma tática tão antiga quanto o próprio tempo, usada por aqueles que estavam à sombra de influências malévolas. A refutação da serpente à resposta de Eva não apenas foi uma negação, mas um desafio direto à ordem de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, as palavras da serpente, "É certo que não morrereis?", eram uma contradição gritante, com o objetivo de semear dúvidas. Esse padrão de envolvimento em comportamento argumentativo, especialmente visando verdades que são espiritualmente fundamentadas, é uma marca registrada daqueles que estão debaixo de uma sombra demoníaca. As suas conversas não são apenas divergências, mas estão impregnadas de um espírito agressivo que procura minar e contestar as verdades sagradas que defendemos. Pessoas assim são adeptas de distorcer as palavras, proclamando "não foi isso que quis dizer" ou "você entendeu tudo errado", especialmente quando confrontados com verdades bíblicas. Efésios capítulo 6, versículo 15 diz: "Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz." Essa palavra, oferecida pelo Evangelho, não é um mero conselho. É uma medida de proteção, um apelo para evitar sermos arrastados para debates fúteis que servem de terreno fértil para essas influências negativas. Ela nos ensina o valor de permanecermos firmes na fé, equipados com a paz que ela proporciona, em vez de nos envolvermos em disputas intermináveis onde o único vencedor é o conflito. Aqueles que são influenciados por forças mais obscuras muitas vezes procuram desafiar e provocar, especialmente quando encontram uma alma firme na fé e na compreensão. É crucial, então, reconhecer esses encontros pelo que eles são. Não apenas desentendimentos, mas batalhas espirituais. Armados com o Evangelho da Paz, não estamos apenas evitando conflitos. Estamos afirmando a nossa posição num mundo que muitas vezes esquece o poder da tranquilidade sobre a turbulência. Que isso seja um lembrete para todos nós. O caminho da paz não é apenas uma defesa, mas uma declaração profunda da nossa fé. É uma prova do nosso compromisso de caminhar na luz, mesmo quando as sombras se aproximam. Ao abraçar essa paz, não nos protegemos apenas, proclamamos a nossa fidelidade a uma verdade superior que transcende as disputas mesquinhas e a discórdia semeadas por forças mais sombrias. O terceiro indicador é a palavra de Deus. O ensinamento de Efésios, capítulo 6, versículos 16 ao 18, serve de farol, nos orientando a nos armarmos com a fé como nosso escudo, para apagarmos as flechas de fogo apontadas contra nós pelo diabo. Essa fé, a nossa confiança inabalável em Deus, é o nosso baluarte contra o ataque de dúvidas e distrações. Não se trata apenas de defesa, é um envolvimento ativo na guerra espiritual onde o capacete da salvação e a espada do Espírito, a palavra viva de Deus, se tornam as nossas ferramentas para a vitória. A essência da nossa jornada está na nossa conexão com Deus. O diabo, com a sua astúcia, utiliza a dúvida como armadilha de escolha, com o objetivo de romper essa ligação, nos fazendo perder de vista a nossa relação divina. A solução para essa tática encontra-se no poder da salvação, um dom tão profundo que amplifica o nosso amor por Deus, nos fundamentando na sua verdade. Ao mergulharmos nas Escrituras e vivermos a sua sabedoria, alinhamos os nossos passos com os de Deus. A oração se torna nossa linha de comunicação, uma forma de aproveitar a presença de Deus e honrá-lo. A exortação de Paulo para revestirmos da fé, para recordarmos o dom da salvação e para nos comprometermos com a oração incessante, é um guia estratégico para salvaguardar o nosso foco em Deus. Ele entendeu que aqueles que estão sob influência demoníaca visam nos desviar do nosso caminho espiritual. Um sinal revelador de tal influência é o impacto no seu bem-estar espiritual. Se o seu relacionamento com Jesus sofreu desde que alguém entrou em sua vida, isso é um claro indicador da influência negativa dessa pessoa. Não se trata de julgar, mas de reconhecer as maneiras sutis pelas quais nossa jornada espiritual pode ser comprometida. Vamos falar claramente. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra forças que procuram minar a nossa fé e nos distrair do nosso propósito divino. Reconhecer essas influências requer discernimento, um dom
que é aguçado pelo nosso compromisso com a fé, a palavra e a oração. Estejamos vigilantes, armados de fé e ancorados na verdade da nossa salvação. Vamos nos envolver com a palavra e nos comunicar com Deus, não apenas em momentos de necessidade, mas como uma prática constante. Isso não é apenas um conselho, é um apelo à ação. Um lembrete: face às táticas adversárias, o nosso foco em Deus é a nossa defesa mais forte. Esse discurso não é uma tentativa de te vender uma ideia. É uma partilha sincera da verdade, com a autoridade e a convicção que advém da fé genuína. Nosso objetivo é iluminar, capacitar e encorajar você a permanecer firme em sua fé, consciente das batalhas que enfrentamos, mas confiante na vitória que é nossa através da fé e do temor a Deus. O quarto indicativo é o poder do amor. Não qualquer amor, mas um amor que se estende do nosso profundo temor por Deus. Este amor não é independente, ele transborda naturalmente para abraçar outras pessoas em nossas vidas. Refletindo sobre a nossa discussão anterior sobre o amor por Deus, fica claro que este amor divino não é solitário. As Escrituras estão repletas de lembretes de que amar a Deus está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo. Esse amor interligado é vividamente retratado em Efésios capítulo 6, versículos 18 ao 20, nos exortando a permanecer vigilantes, a perseverar na oração por todos os que creem e a procurar a coragem para compartilhar com intrepidez os mistérios da fé. Aqui, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de mantermos a nossa afeição pelos outros, plenamente conscientes das forças das trevas que pretendem corroer esse vínculo sagrado. O apelo de Paulo à oração, buscando forças para amar mesmo diante da adversidade espiritual, é um testemunho da compreensão de que o amor mútuo está sob cerco. Ele reconhece as estratégias utilizadas pelas forças do mal para nos isolar, monopolizar a nossa atenção e, em última análise, para minar a nossa missão de viver com o amor de Deus. A presença de um indivíduo em sua vida, que exige todo o seu foco, afastando conexões significativas e diminuindo sua capacidade de servir aos outros com amor, é um forte indicador de uma influência do mal no trabalho. Não se trata de induzir o medo, mas de despertar para a realidade da guerra espiritual que tem como alvo a nossa ferramenta mais potente, o amor. O nosso apelo à ação está enraizado na vigilância e na oração, não apenas pela força pessoal, mas pela capacidade de derramar continuamente amor sobre os outros, mesmo quando forças invisíveis procuram perturbar esse fluxo divino. Quando o amor pelos outros diminui sob pressão de forças externas, reconheça isso não como uma mera coincidência, mas como um ataque calculado à própria essência da nossa fé e do nosso ministério. A luta contra tal influência não é travada com força física, mas através da firmeza dos nossos corações e do fervor das nossas orações. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Quando Deus escolhe alguém para você, há sinais tão claros que cortam o barulho de nossas vidas ocupadas. Vamos mergulhar nas maneiras pelas quais Deus revela seu parceiro destinado e por que é tão importante prestar atenção. Você já teve esse pressentimento imediato sobre alguém? Aquela sensação inexplicável de que essa pessoa deve ser uma parte significativa da sua vida? Muitos descartam isso como mera emoção, mas é uma das maneiras mais profundas pelas quais Deus se comunica. As pessoas costumam compartilhar histórias de conhecer alguém e apenas saber, no fundo do seu coração, que essa pessoa deve ser seu cônjuge. Isso não é apenas coincidência, é uma intervenção divina. Deus nos fala através do Espírito Santo que habita em nós. Quando você sente aquela inquietação inexplicável ou uma forte sensação de paz em relação a alguém, é o Espírito Santo tentando chamar a sua atenção. Esse instinto é a maneira de Deus de te guiar, especialmente quando você está profundamente conectado a Ele. É crucial cultivar um relacionamento com Deus para que você possa reconhecer esses incentivos de Deus. No mundo de hoje, cheio de distrações e enganos, muitas pessoas perderam a fé em conceitos como amor à primeira vista. Mas lembre-se, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Quando Ele está guiando você, o que pode parecer impossível para o mundo se torna muito real.
A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso inclui o caminho para encontrar o seu cônjuge. Sua intuição nem sempre se alinha com a sua ideia de um parceiro perfeito. Essa pessoa pode não se encaixar em suas noções ou fantasias pré-concebidas. Mas confie na sabedoria de Deus sobre a sua. Nem todas as histórias de amor começam com fogos de artifício. Às vezes, o amor é uma chama que queima lentamente e se fortalece com o tempo, com a orientação de Deus revelando o tesouro diante de você. Deus também usa circunstâncias para revelar a sua vontade. Você pode se encontrar cruzando repetidamente com alguém ou trabalhando juntos de maneiras que parecem orquestradas. Essas coincidências divinas são muitas vezes a maneira de Deus de te guiar em direção ao parceiro pretendido. A Bíblia nos lembra em Jeremias capítulo 29, versículo 11: Porque eu conheço os planos que tenho para vós, palavra do Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para vos dar o futuro e esperança. O plano de Deus para o seu futuro inclui o parceiro certo que caminhará ao seu lado na fé. É importante envolver sua comunidade espiritual. Deus muitas vezes fala através do conselho sábio das pessoas da sua igreja. Quando amigos ou mentores piedosos afirmam as qualidades que veem em alguém que você está considerando, leve a sério suas ideias. Provérbios capítulo 11, versículo 14 nos diz: Onde não há orientação, cai o povo, mas na abundância de conselheiros há segurança. Sua comunidade pode te ajudar a discernir a voz de Deus em meio às suas emoções. A paz é um indicador significativo. Quando você está com a pessoa que Deus escolheu para você, haverá uma profunda sensação de paz, mesmo em meio aos desafios da vida. Essa paz que transcende a compreensão é a afirmação de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você pode ter orado por um tipo específico de pessoa, com características ou qualidades particulares, mas o plano de Deus pode ser diferente. Às vezes estamos tão fixados em nossas próprias expectativas que ignoramos as maneiras sutis, mas profundas, pelas quais Deus se comunica. Muitas vezes procuramos grandes sinais, uma voz celestial, uma visão milagrosa ou uma mensagem escrita no céu. Mas os caminhos de Deus são muitas vezes simples e naturais, se misturando perfeitamente em nossa vida cotidiana. Se você se encontra frequentemente nos mesmos lugares que essa pessoa, notando-a no meio de uma multidão, é uma forte indicação de que Deus está tentando chamar sua atenção. O universo, sob o controle de Deus, alinha os eventos de tal forma que você não pode deixar de notar. Deus não desperdiça seus esforços em decorrências aleatórias. Se Ele está colocando alguém em seu caminho repetidamente e instilando pensamentos de parceria potencial em seu coração, não é algo para descartar levianamente. Essa presença consistente é um sinal da mão de Deus em ação. Não espere pelo 10º encontro para reconhecer o que Deus tem mostrado a você o tempo todo. Algumas pessoas têm a sorte de reconhecer esses sinais cedo, enquanto outras perdem sua oportunidade de ouro, esperando por um milagre inconfundível. Considere a história de Ruth e Boaz. Ruth, uma estrangeira em uma terra estranha, sempre se encontrava no campo com Boaz. Não foi mera coincidência, era a providência de Deus em jogo. Boaz notou a diligência e bondade de Ruth, e por meio dessas interações aparentemente comuns, o plano extraordinário de Deus se desenrolou. O encontro de Ruth e Boaz não foi um acidente, mas uma configuração divina que levou a um legado que acabaria por incluir o rei Davi e o próprio Senhor Jesus. Os sinais de Deus podem ser sutis, mas poderosos. Eles geralmente vêm por meio de encontros repetidos, uma forte convicção interior ou até mesmo pensamentos persistentes sobre alguém. Estes não devem ser ignorados. Eles são a maneira de Deus de te guiar em direção ao seu plano. Reflita sobre sua vida. Você já experimentou esses sinais? Alguém tem cruzado seu caminho mais do que parece natural? Ouça essa voz interior, o Espírito Santo, te levando a prestar atenção. É crucial permanecer aberto e sensível à liderança de Deus. Às vezes ficamos tão envolvidos em nossos desejos e sonhos que perdemos o que Deus está nos mostrando. Ore por discernimento e clareza. Peça a Deus para abrir seus olhos, para ver seu plano e seu coração para aceitar sua vontade.
Confie que o tempo de Deus é perfeito e seus métodos, embora às vezes misteriosos, são sempre para o seu bem. Lembre-se, Deus é especialista em unir pessoas para um casamento. Ele conhece você intimamente, entende suas necessidades mais profundas e deseja o melhor para você. Quando Ele escolhe alguém para você, os sinais estarão lá. Você sentirá isso em seu espírito, verá em seus encontros repetidos e reconhecerá através dos pensamentos consistentes que Ele coloca em sua mente. Não negligencie esses sinais e não deixe que suas noções pré-concebidas obscureçam o seu julgamento. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos e os seus planos são sempre perfeitos. Se você ainda estiver incerto, busque a confirmação por meio da oração e do conselho de amigos ou mentores sábios e piedosos. Eles podem fornecer conselhos e perspectivas que você pode perder. A jornada para encontrar a pessoa certa que Deus escolheu para você nem sempre é simples, mas sempre vale a pena. Seja paciente, permaneça fiel e permaneça aberto à orientação de Deus. Agora sejamos realistas. Todos nós, às vezes, desejamos que Deus nos envie uma mensagem de texto ou um e-mail, deixando claro quem é a pessoa escolhida. Mas mesmo que Ele fizesse isso, muitos de nós ainda poderíamos resistir, preferindo nossas próprias escolhas às dele. É aqui que a comunicação sutil, mas poderosa de Deus entra em jogo. Quando você sente essa paz profunda com alguém, muitas vezes essa é a maneira de Deus de mostrar a você que essa pessoa pode ser a pessoa certa. Outro sinal significativo é a bondade sem expectativa. Imagine o seguinte: alguém se esforça para tornar seu dia mais brilhante, não porque queira algo em troca, mas simplesmente porque se importa. Esse tipo de bondade altruísta é raro e precioso. É um reflexo do amor de Deus, um amor que não busca nada além de sua alegria e bem-estar. Você pode estar pensando, mas muitas pessoas são gentis sem esperar nada em troca. Como eu sei que isso é diferente? É verdade que a bondade é uma característica maravilhosa que muitas pessoas exibem. No entanto, quando é combinado com essa paz interior e um sentimento consistente em seu coração de que essa pessoa é especial, isso é um sinal que vale a pena prestar atenção. Vamos mergulhar mais fundo. Às vezes, Deus coloca pessoas em nossas vidas que estão dispostas a fazer grandes esforços por nossa felicidade. Esses indivíduos são joias raras e sua presença geralmente vivem com um senso de tempo divino. Elas entram em sua vida exatamente quando você mais precisa delas, oferecendo apoio, amor e bondade sem amarras. Esse tipo de relacionamento parece diferente, porque não é apenas sobre o que elas fazem por você, mas sobre a profunda conexão e paz que você sente quando está com elas. Quando você experimenta esse tipo de conexão divina, percebe que não se trata apenas dos grandes gestos ou grandes momentos. É sobre os atos cotidianos de amor e bondade que refletem o caráter de Deus. São as pequenas coisas que importam, a maneira como essa pessoa ouve você, a maneira como te apoia sem julgamento, a maneira como te encoraja a se aproximar de Deus. A pessoa escolhida por Deus para você refletirá seu amor em suas ações. Ela irá desafiar você a ser melhor, te inspirar a crescer em sua fé e caminhar com você em sua jornada espiritual. A presença dela em sua vida será um lembrete constante da bondade e fidelidade de Deus. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Você pode se sentir impaciente ou inseguro, mas confie que Deus sabe o que está fazendo. Quando você encontrar a pessoa que Ele escolheu para você, esses sinais se tornarão claros. Você sentirá essa paz em comum, experimentará essa bondade altruísta e reconhecerá a conexão divina que diferencia essa pessoa. Fique em oração e atento. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e seus planos são sempre para o nosso bem. Quando Ele escolhe alguém para você, Ele tornará evidente para você através desses belos e inconfundíveis sinais. Confie na orientação de Deus, e você verá a sua mão trabalhando em seus relacionamentos, levando você àquele que Ele preparou perfeitamente para você. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. E se o verdadeiro motivo pelo qual seu parceiro ainda não apareceu não tiver nada a ver com um mau momento ou conexões perdidas?
Eu sei que você provavelmente já ouviu todos os tipos de razões pelas quais ainda não se cruzou com o seu príncipe ou princesa encantada. Alguns podem dizer que é uma questão de tempo, enquanto outros podem apontar para circunstâncias ou mesmo para o destino. Mas e se houver algo mais profundo acontecendo, algo significativo que esteja acontecendo silenciosamente abaixo da superfície? Bom, hoje vamos descascar algumas camadas e descobrir algo que você talvez não tenha considerado antes. Não se trata apenas de esperar ou imaginar. Trata-se de compreender uma peça do quebra-cabeça que pode mudar tudo antes que seus caminhos finalmente se alinhem. Confie em mim, meu amigo e minha amiga. Há algo muito mais profundo que impede você ou o seu futuro parceiro de entrar no relacionamento para o qual ambos foram criados. Neste vídeo, vou te levar em uma jornada para descobrir a verdade oculta por trás da espera aparentemente interminável pelo amor que seu coração tanto deseja. Antes de entrarmos no assunto, quero compartilhar uma conversa que tive recentemente com uma antiga amiga da faculdade que estava se sentindo frustrada e derrotada com a espera interminável pelo seu príncipe encantado. Ela estava até começando a se perguntar se havia algo errado com ela, como se talvez Deus não quisesse que ela encontrasse o amor como todo mundo. Sua fé estava realmente sendo testada. Eu pude ver o quão frustrada ela estava, e a dor em seus olhos era muito real quando ela se abriu sobre suas lutas. Ela falou com amargura, admitindo como se tornou difícil manter a esperança. Em um momento de pura honestidade, ela partiu meu coração um pouco quando me disse que estava perto de desistir totalmente do amor. Ver os outros encontrarem a felicidade enquanto ela se sentia tão sozinha realmente a desgastou. Sua fé no plano de Deus estava começando a vacilar e ela suspirou ao me perguntar: será que Deus não quer que eu experimente o amor como todo mundo? Há algo de errado comigo? Eu poderia sentir o peso de suas palavras. A pesada sensação de derrota era palpável. Ela começou a acreditar naqueles sussurros de dúvidas e mentiras que o diabo semeou em seu coração. Eu sabia que tinha que falar a vida e a verdade sobre a situação dela. Gentilmente, lembrei a ela que a tática favorita do diabo é distorcer o plano de Deus, nos fazendo sentir indignos e esquecidos. O diabo quer que acreditemos que as promessas de Deus não são para nós, mas eu sabia no fundo que a história dela ainda não havia acabado e que o tempo de Deus é sempre perfeito. Compartilhei como é fácil ceder a essas mentiras quando estamos em um período de espera. Lembrei que o amor e a fidelidade de Deus existem, encorajando ela a confiar que Deus não havia esquecido. O que compartilhei com ela naquele dia pode muito bem ser o que você precisa ouvir agora. Mais tarde, li Mateus capítulo 19, versículos 4 ao 6 para ela, que diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Depois de mais algumas palavras de encorajamento, pude ver algo começando a mudar em seu coração. Não foi instantâneo, mas a verdade estava começando a criar raízes. Ela lentamente começou a ver as coisas como elas realmente eram, que Deus não a havia abandonado e que seus planos para ela ainda estavam em andamento. Avançando até hoje, ela é a prova viva da fidelidade de Deus. Ela agora está casada e feliz com um homem maravilhoso e tem 2 filhos lindos. Ela frequentemente reflete sobre como esse período de espera a preparou para a vida que está vivendo agora. É incrível testemunhar como ela está realmente vivendo a sua melhor vida, cheia do amor que ela temia nunca experimentar. Olhando para trás, fica claro que a espera não foi um sinal da rejeição de Deus, mas sim de sua cuidadosa preparação para algo muito maior do que ela jamais imaginou. A história dela é um lembrete para todos nós de que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não o entendemos no momento. Agora, meu amigo e minha amiga, permita-me compartilhar 2 razões ocultas pelas quais seu verdadeiro parceiro ou parceira ainda não apareceu. Agora, sei muito bem que muitas pessoas podem não concordar comigo, mas acredite em mim quando digo que essas verdades podem ser o avanço que você tanto deseja. Isso tem o potencial de mudar sua perspectiva e trazer a clareza que você sempre buscou. Às vezes, as respostas de que precisamos não são as mais populares,
mas são as que nos apontam de volta ao tempo perfeito de Deus e ao seu plano maior para nossas vidas. Então, o primeiro motivo pelo qual o seu príncipe ou princesa encantados ainda não chegou é este: Deus está preparando você. Eu entendo, eu realmente entendo. Você deseja que aquela pessoa especial entre em sua vida para que ambos possam experimentar a alegria e a realização do amor verdadeiro. No entanto, é crucial reconhecer que o amor por si só não é o que sustenta um relacionamento. Embora o amor seja muito importante, o casamento também é um chamado mais profundo ao compromisso, especialmente com Deus através do seu parceiro. Quero que você considere o seguinte: se Deus te enviasse aquela pessoa especial hoje, você estaria verdadeiramente preparado para amá-la da maneira que Deus ordena? Pare por um momento e realmente reflita nessa resposta. Não deixe que as emoções atrapalhem seu julgamento. Você já reservou um tempo para avaliar se tem resiliência e força para navegar pelas tempestades inevitáveis que testarão seu amor e compromisso? É como construir uma torre. Você tem que sentar e calcular o custo primeiro, certo? Durante esse período de espera, Deus está convidando você a embarcar em uma jornada de preparação completa. Este é o primeiro momento para se preparar não apenas espiritualmente, mas emocionalmente e praticamente. Abrace as oportunidades que Deus oferece para se equipar para um relacionamento amoroso e duradouro. Lembre-se do que diz Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? E então, você está realmente preparado para as responsabilidades e desafios que temos pela frente? Pense em Davi e Golias. Davi não apareceu simplesmente no campo de batalha e derrotou Golias do nada. Ele primeiro aprimorou suas habilidades defendendo seu rebanho de ursos e leões. Da mesma forma, a atual temporada é o momento para enfrentar e superar desafios pessoais que irão te preparar para um relacionamento futuro. Ao envolver-se ativamente nas oportunidades e plataformas que Deus lhe concede, você não está apenas esperando. Você está sendo preparado para um relacionamento que reflete seu propósito e amor divinos. Confie neste processo e você descobrirá que está sendo moldado no parceiro que ele deseja que você seja. Agora, além da preparação, outro motivo importante pelo qual o seu parceiro ainda não apareceu é que Deus quer que ele conheça a melhor versão de você. Ele não está apenas preparando você para um relacionamento, ele está refinando você em alguém que incorpora seu amor, graça e força. Esse período de espera tem tanto a ver com o seu crescimento pessoal quanto com a busca pela pessoa certa. Imagine se seu futuro parceiro reconhecesse você hoje. Será que ele encontraria uma versão sua que ainda está crescendo, ainda superando desafios e ainda se tornando a pessoa que Deus deseja que você seja? Ou ele conheceria alguém que abraçou a jornada da transformação, refletindo a plenitude da obra de Deus em suas vidas? O tempo de Deus é perfeito e seus planos são sempre para o nosso bem. Ele quer que seu futuro parceiro veja você no seu melhor, alguém que está pronto para um relacionamento amoroso e que também personifica o caráter e as virtudes que ele cultivou em você. Portanto, confie neste período de espera como uma parte crucial para se tornar a pessoa que seu parceiro está destinado a conhecer. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu amigo e minha amiga, enquanto você deseja aquele parceiro ou parceira perfeito, lembre-se de que todos compartilham esse mesmo desejo. Em sua sabedoria divina, Deus às vezes permite que nos tornemos a melhor versão de nós mesmos antes de trazer o parceiro certo para as nossas vidas. Você já pensou que depois de abraçar totalmente quem Deus te chamou para ser, a pessoa certa, perfeita, poderá aparecer do nada? Deus revelará a ela que você está pronto para o relacionamento lindo e gratificante que Ele tem reservado. Mesmo que não entenda isso completamente, essa pessoa começará a te ver sob uma nova luz, te achando mais atraente e desejável do que nunca. Então, enquanto espera, aproveite este momento como uma oportunidade de crescimento pessoal. Tenha coragem de se refinar. Use esta temporada para polir seu caráter e aprofundar seu entendimento através da palavra de Deus.
Permita que o Espírito Santo te guie emocionalmente, te ajudando a desenvolver uma personalidade forte e resiliente. Mantenha o foco em confiar em Deus, sabendo que Ele está trabalhando nos bastidores para realizar seu plano perfeito. Lembre-se, Deus torna todas as coisas lindas em seu tempo, e este período de preparação é uma parte vital do seu processo. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você já se apaixonou e sentiu como se tivesse encontrado a única pessoa que deveria lhe trazer alegria e paz eternas? Então, do nada, tudo desaba por causa de um término. Você chegou ao ponto em que sente que o amor verdadeiro não existe e parece que não consegue encontrar o amor perfeito que o seu coração deseja? Meu amigo e minha amiga, eu entendo a dor que se instala quando a pessoa a quem você confiou seu coração inesperadamente te decepciona. É como se o próprio tecido da confiança se desfizesse, deixando uma cicatriz. Nesses momentos, é fácil questionar se o amor verdadeiro existe. Mas e se eu te disser que você ainda pode ter um amor verdadeiro e que ele está além do que você pode imaginar? Ah, sim, você pode definitivamente ter o amor verdadeiro. O amor não é uma fantasia frágil. Ele é um poder que vai além das decepções e dos desgostos. É um calor de um sorriso que vocês dois compartilham, a doçura de uma promessa e a força para curar mesmo quando o amor deixa sua marca. Seu passado pode fazer você sentir que toda a esperança se foi e que ninguém poderia amar você de verdade. Saiba que você não está sozinho nessa jornada. Deus protege você. Quando você está perdido no deserto da dúvida, Ele sussurra: "Não tema, meu filho, não tema, minha filha, eu estou aqui." Seu amor é a bússola que guia através das tempestades da vida, apontando para um porto de graça. Ele ainda pode trazer alguém para a sua vida e fazer de você a pessoa certa para alguém. Ele ama e cuida de você, especialmente quando você está cansado e preocupado. Ele só quer que você confie e tenha fé que Ele pode realizar os desejos do seu coração. Sua fé inabalável nele te levará à pessoa que foi designada para você. Não há problema em abandonar essas preocupações e ansiedades. Muitos de nós trilhamos o caminho de relacionamentos rompidos, com nossas almas carregando o peso de relacionamentos passados que se desviaram. As marcas são profundas, deixando uma sensação de despedaçamento e quebrantamento em busca de cura. Mas a cura leva tempo, como o reparo suave de um osso fraturado. E quando o momento chegar, o sentimento de amor chegará até você. Esse é um amor que se encaixa, costurando os pedaços do seu coração. Deus é um Deus de segundas chances e pode fazer com que você experimente o amor verdadeiro novamente. Quando isso acontece, Ele não está apenas dando um novo recomeço. Ele vai preencher sua vida com um amor diferente de tudo que você já conheceu. Pense nisso. Caminhar de mãos dadas com Deus, tendo sua presença como sua companheira constante. Ele tem grandes planos para você, planos que preencherão seu futuro com esperança e propósito. Chega de olhar para trás, para os anos perdidos. Ele está no ramo da restauração, transformando cada contratempo em algo lindo. Esse é o tipo de Deus que servimos, aquele que adora mudar nossas vidas para melhor. Há a história de um advogado que se apaixonou e se casou com uma mulher que conheceu nas redes sociais. Infelizmente para ele, ela era uma parceira irritante e reclamona. Ela nunca foi paciente com suas deficiências. Ela o deixou com o coração partido e abatido. Isso o fez perder a esperança no amor. Ele acreditava que ninguém jamais poderia ser amoroso e paciente. Mas aproximando-se de Deus, ele descobriu o que significava o amor genuíno e foi preenchido com a certeza de que o Espírito Santo guiaria até a pessoa com quem ele compartilharia um amor ordenado por Deus. Claro, isso mudou sua perspectiva e abordagem da vida. Ele começou a andar na palavra de Deus, orando e crendo pela pessoa certa. Quando sua vida mudou, Deus trouxe a pessoa certa para ele e hoje eles são casados e felizes. Uma coisa notável sobre Deus é que Ele pode fazer com que você experimente um amor tão profundo que curará você de toda a dor de quebrantamento. É um amor que segurará suas mãos através da amargura e da doçura da vida.
A história de Ruth e Boaz é um exemplo perfeito de alguém que teve uma segunda chance. Depois de perder o marido, Ruth viajou com a sogra para um novo lugar. Foi lá que ela conheceu a pessoa que Deus havia escolhido para ela. Assim como Ruth, você pode ter se descartado, mas encorajo você a abraçar a orientação do Espírito Santo enquanto ele te guia para encontrar a pessoa que é melhor para você. Veja o que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Todo pai responsável sabe reconhecer os desejos dos seus filhos. E Deus é mais responsável do que todos os pais terrenos juntos. Como nosso amoroso Pai, Ele nos criou e compreende tudo o que precisamos e queremos como seus filhos. Porque se importa tanto conosco, Ele enviou o Espírito Santo para ser nosso advogado, sempre pronto para ajudar sempre que precisarmos. Deus nunca quer que você se debruce sobre esses desafios sozinho. E esta é a razão pela qual Ele quer que você coloque toda a sua fé e confiança nele. Sua fé é o que chama a atenção de Deus para você. Não permita que o que você esteja passando atrapalhe sua mente sobre como experimentar um relacionamento gratificante. Deus está interessado na sua fé e confiança nele. Com essa fé, Ele é capaz de fazer o inimaginável. Está escrito em Mateus capítulo 17, versículo 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Uma coisa que é necessário entender é que você nunca deve permitir que alguém limite a sua compreensão da palavra. A palavra de Deus pode aumentar o seu nível de fé em Deus. Deus se revela através de sua palavra. A palavra nos encoraja a prosperar e ter total dependência de Deus. Assim, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu encorajo você a crer no tempo de Deus. Saiba que o tempo dele permitirá que você desfrute da alegria e da felicidade do casamento. Deus trabalha no seu tempo e é sempre o melhor. Se você não está com a pessoa certa, saiba que existe um plano que Deus tem para você. Ele te levará para o caminho certo na hora certa. Este plano visa te preparar para uma vida conjugal excelente e gratificante. É uma coisa linda de se imaginar estar com a pessoa certa. É como um frio na barriga, a melhor sensação que você poderia desejar. Esse sentimento é único e especial. E como você sabe que isso vem de Deus? Haverá paz interior. Ah, sim, a paz interior é real e é uma confirmação da presença e da aprovação de Deus. Paz é calma durante os desafios. Se você está junto com essa pessoa e tem uma sensação de paz e alegria, então, meu amigo e minha amiga, Deus quer vocês juntos. Antes de iniciar um relacionamento com essa pessoa, ore. Sua consistência na oração permitirá que Deus revele a pessoa certa para você e encha seu coração de paz. E por último, Deus dará confirmações. A confirmação de Deus pode vir de maneiras diferentes. Às vezes, vem através de palavras, mensagens, sentimentos e de outros irmãos na fé. Esses fatores podem te orientar no caminho certo em sua jornada de relacionamento. O diabo pode fazer você acreditar que ninguém jamais poderia te amar e que o amor verdadeiro não existe. Isso é uma grande mentira. O amor verdadeiro existe. Não sabemos isso apenas pela Bíblia. Podemos ver pessoas desfrutando disso hoje. Essa é a razão pela qual você deve seguir a orientação do Espírito Santo. Quando você crê em Deus e segue suas instruções, Ele fará com que você experimente tudo que foi roubado pelo diabo e te concederá os desejos do seu coração. Confie que Deus sabe o que é melhor para você e te guiará pelo caminho certo. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.